Bom, Babi, como você tinha comentado que você não tinha entendido direito o logaritmo, vamos falar um pouco de logaritmos. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que logaritmo é uma função, um jeito que a gente criou de expressar alguma coisa matemática. Vamos começar pensando o seguinte: se a gente pegar a seguinte expressão, 10x igual a 100, como é que a gente determina o valor de x? A gente faz uma operação, a gente faz x igual a 100, passa o 10 aqui para baixo, dividido por 10, e a gente sabe que isso vai dar 10. Então a gente diz que x deu 10. Agora, a gente pode fazer uma coisa parecida quando a gente não tem 10 vezes x, mas tem 10 elevado a x, e a gente diz que isso vai dar 100. O jeito da gente descobrir o valor de x aqui é ir colocando o valor. Por exemplo, se eu puser 1 aqui, 10 a 1 dá 10. 10 a 2, 10 a 2 é 10 vezes 10, então aí dá 100. Então, beleza. O que eu sei é que o x é igual a 2. Não existe uma maneira fácil de fazer isso, eu tenho que meio que adivinhar. Então as pessoas criaram tabelas e representam um jeito de calcular isso, chamando essa tabela de logaritmos. Então o que acontece? Se a gente pegar esse mesmo caso, o que a gente está tentando fazer é pegar a expressão 10x igual a 100 e fazer um procedimento parecido. Passar esse 10 para o lado de cá, para calcular o x. Mas como é que eu passo esse 10 para o lado de cá? Não tem jeito aqui de passar ele razoavelmente. Então se criou uma função. Então a gente diz que o x vai ser igual a passar o 10 para o lado de cá, só que quando passa o 10 para o lado de cá, a gente chama de log de 10, na base 10, de 100. E isso vai dar o x. Então log de 100 na base 10 vai dar o valor que eu tenho que procurar numa tabela, que é 2. Então, essa é a ideia do logaritmo. A gente inventou um código chamado log. Então, por exemplo, se eu tiver 2 elevado a x igual a 100, qual que é o valor de x? O valor de x vai ser, mesma ideia, passo esse 2 para o lado de cá, usando o logaritmo. Então, só que lembra que agora esse 2 é a base, então log na base 2 de 100, que é esse número aqui. Então, eu vou numa tabela que tem logaritmo na base 2, de vários números, 1, 2, 3, 4, até 100, e vou no 100, vejo lá quanto dá nessa tabela, logaritmo na base 2 desse número 100. E aí eu sei qual vai ser o valor do x. Agora, tem alguns casos que são fáceis, que a gente consegue adivinhar, como por exemplo esse aqui. Então, eu entendo que é fácil da gente imaginar qual que é o log de 100 na base 10. Por quê? Porque vai dar a resposta, seria perguntar log 100 na base 10 é qual é o número que a base 10 exponenciada nesse número, que é isso aqui, vai dar 100. Tá bom? Então, isso é mais ou menos uma regra. Então, o que a gente poderia fazer? Por exemplo, só para representar, treinar a representação, 3x igual a 100. Quanto vale x? X vai valer, quando é exponenciação, log na base 3, nessa base aqui, né, de 100. Aí eu tenho que ir numa tabela de log 3 e ver quanto é o valor de log 3 de 100. Eu posso fazer isso inclusive com números 2,2 elevado a x igual a 100. Eu posso fazer o x é igual a log na base 2,2 de 100. Aí eu tenho que ir numa tabela log de 2,2 e encontrar o valor de log de 2,2 na base 100. Não é tão simples assim, dá para perceber que a gente tem que montar uma série de tabelas. A calculadora ela pode fazer isso, ou então a gente faz isso por meio de tabelas. Tem como calcular isso, existem formas matemáticas de calcular. Pode também ser de uma base menor que 1, 0,33 elevado a x igual a 100. Então, o x vai ser igual
a log na base 0,33 de 100, tá bom? Essa é a ideia básica. Então, o que eu quero concluir a partir daí? Eu quero concluir que uma base qualquer elevada a x vai dar a. Então, isso eu quero dizer que para calcular o x, eu vou calcular o x como sendo log na base, que eu chamei de b, do valor a. Então, eu vou numa tabela que tem log na base b, vejo qual que é o valor de a e determino o x. Tá ok? Essa é a ideia básica. É importante ver que isso aqui a gente chama de base do logaritmo. Então, eu te pus alguns exercícios para você escrever, ou pelo menos falar, quando você olha, por exemplo, como eu devo falar este número aqui. Este número, eu vou dizer que é logaritmo na base 3 de 100. Então, eu pus alguns exercícios para você fazer esse tipo de frase, falar o logaritmo. Agora, como é que as pessoas montam essas tabelas? Eu sei que 10 elevado a 5 é 10 vezes 10 vezes 10, 5 vezes, né? E isso aqui vai dar 100 mil. Se eu olhar bem, o que eu estou dizendo é que log, se eu pensar que esse aqui é o meu x, então esse aqui seria o meu x, que log na base 10 de 100 mil vai dar o valor de x, que é 5. Tá certo? Então, na verdade, eu calculo, por exemplo, na base 10, o log de um determinado número e tem o valor. Vejam que quando esse número é alguma coisa simples de calcular, é fácil de determinar o valor do logaritmo. E tem um truque aqui, porque se eu olhar bem, por exemplo, se eu pegar 10 à terceira é 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 1000. Então, eu estou dizendo que log na base 10 de 1000 é igual a 3. Mas tem uma coisa mais interessante. Olha bem, esse número aqui é 10 à quinta, certo? 10 à quinta e esse número aqui é 10 à terceira. Então, eu tenho que log de 10 à quinta na base 10 é 5. E log na base 10 de 10 à terceira é 3. Então, é meio automático. Eu olho quando a base do logaritmo é igual a potência do número, potência de 10 aqui, né? Quando esses dois números são iguais, basta eu olhar para o valor que ele está exponenciado que eu tenho o valor do logaritmo, é direto. A isso eu costumo chamar de regra do tombo. Nesse caso, eu posso fazer o equivalente a uma regra do tombo. Esse cara cai para cá. E isso vale para qualquer base. Então, se eu sei que, por exemplo, vamos pegar uma base 4 ao cubo. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. Então, 4 vezes 4 vezes 4, que vai dar 4 vezes 4 dá 16, e 16 vezes 4 dá 64. Então, o que eu estou dizendo é que log na base 4 de 64 é igual a 3. Mais 64 é 4 à terceira. Então, log de 4 à terceira na base 4 vai dar 3. Então, vale para qualquer base, tá bom? Essa é uma ideia muito simples. Como a gente usa muito a base 10, a gente costuma pensar nessa regra do tombo para a base 10, tá? Mas, como eu já disse, vale para as outras bases. Eu fiz alguns exercícios aí para você ver, tá? Inclusive, eu posso fazer isso para expoentes negativos. Então, pegando uma outra base, por exemplo, base da potência, né? Potência 3 elevado a menos 2, eu sei que o log na base 3 de 3 a menos 2 vai dar menos 2, tá bom? Aí eu fiz alguns exercícios para você fazer. Tem um caso que é muito importante você perceber. Olha o seguinte, 10 elevado a 0 dá quanto? Isso vem da matemática. 10 elevado a 0, a gente sabe que dá 1, certo? Daí, qual que é o log na base 10 de 1? Quanto que vai valer? Log na base 10 de 1 vai valer o expoente, que é 0. Vai valer 0. Na verdade, a gente sabe que qualquer número elevado a 0 sempre dá 1. Então, log de 1 em qualquer base vai dar sempre 0. Qualquer que seja a base que eu use aqui. Então, essa é uma propriedade dessa função logaritmo.
log de 1 em qualquer base dá 0, tá bom? Você pode fazer uma série de exercícios que eu recomendo aí para você, eu fiz lá nas folhas 2, 3, tá? E por que a gente usa logaritmo? Em particular, o log na base 10 de um número qualquer, que eu vou começar a chamar agora de n, não vou chamar de x, ele é muito usado, log na base 10. Então, log na base 10, a gente costuma simplesmente escrever log de n. Isso a gente já está subentendendo que é log na base 10. Se for em qualquer outra base, eu tenho que escrever o número da base. Então, se eu quiser log na base 3, eu vou sempre escrever log na base 3, por exemplo, de 3 ao quadrado, tá? Ou log na base 3 de 10. Eu não posso escrever só log, porque se eu escrever log, a pessoa está entendendo que é log na base 10, tá? Então, aqui, às vezes a gente escreve, às vezes não escreve quando é log na base 10. Se você tiver receio, sempre escreve log na base 10 para não ter dúvida, ou para não deixar dúvida em ninguém. Uma outra coisa, para que serve logaritmo? Ele serve para algumas coisas interessantes. Uma delas é o seguinte: existem grandezas da natureza que elas variam muito. Por exemplo, o som, a intensidade do som. A intensidade do som é medida em pressão. Som é medido em pressão. A unidade de pressão é Newton por metro quadrado, que tem um nome, chama-se Pascal, e a gente abrevia por PA. Só para dar uma ideia, turbina de um avião, quando está ligada, ela tem uma intensidade sonora de 10 a terceira Pascal. Se você pegar uma amiga sua que você fala, meu, essa menina é louca, pode ser que ela seja muito poderosa. Tem gente que consegue gritar até 10 a segunda Pascal. Se botar 10 meninas dessa, em princípio gera a turbina de um avião, o barulho da turbina de um avião. E cuidado com essa amiga sua, hein? Por quê? Porque o ouvido se danifica a 10 Pascal. Então, quando essa amiga gritar, sai de perto, senão você pode ficar surda. E uma martelada? Uma martelada, a intensidade é de 1 Pascal. E um carro ligado, quando eu estou andando na rua, o carro é 0,1 Pascal, ou 10 a menos 1 Pascal. E uma conversa, você conversando com a sua amiga, uma conversa normal, não com a louca, é 10 a menos 2 Pascal. Então você vê que a gente ouve alguma coisa que vale 1000 Pascal e ouve também alguma coisa que é igual a 0,01 Pascal. Então coisas de intensidades bem diferentes. Na verdade, o limite mínimo que a gente consegue ouvir é equivalente mais ou menos ao passo de uma barata. Uma brincadeira, mas um passo de uma barata, que é da ordem de 10 a menos 5 Pascal. Isso é o mínimo que a gente consegue ouvir, tá bom? Esse é o que é chamado limite de audibilidade do ouvido humano. Bom, e por que eu estou falando tudo isso? Porque eu posso pegar isso e colocar num gráfico. Então, se eu pensar bem num gráfico que eu pego essas intensidades, eu vejo que nesse gráfico eu teria que colocar, vou ter que esticar bem, 10 a terceira, né, que é 1000. Então, 1000, 100 é um décimo de 1000. Então, décimo, se eu tenho essa grade, um décimo, 10 a segunda está aqui, que é 100. Puser o meu eixo aqui, né? Depois, 10 é um décimo de 100. Então, vai estar mais ou menos aqui. Então, isso aqui é 10. Ou 10 a primeira. E 1, como é que eu vou colocar aqui? Bom, 1 tá aqui, é um décimo disso aqui. Então, aqui é 1. E 0,1? 0,1 é um décimo de 1. Eu vou ter que esconder aqui. Como é que eu vou achar ele? Difícil. Então, ele vai estar aqui, assim, grudado aqui, 0,1. Bom, se eu vou pensar nesses outros aqui, então como é que eu vou colocar? Não dá. Então veja que se eu for fazer um gráfico para dizer, por exemplo, intensidade da turbina, intensidade do grito, intensidade de dano do ouvido, intensidade de uma martelada, intensidade de um carro, intensidade de uma conversa e, por fim, intensidade do passo da barata. Como é que eu vou colocar no gráfico? Turbina, tudo bem. Vai dar esse valor aqui. O grito da sua amiga louca vai dar isso aqui. O limite do ouvido humano é isto aqui. Bom, aí começa a complicar. Se eu vou pegar agora uma martelada, se eu pegar agora um carro, ele vai estar aqui. E o resto vai estar aqui também, porque não dá para enxergar. Então, aqui eu não tenho definição no meu gráfico, eu não consigo enxergar direito o que está acontecendo. E eu quero enxergar o que está acontecendo aqui, com a turbina, e quero enxergar o que está acontecendo aqui. Como é que eu resolvo isso? É aí que os logaritmos vêm salvar a gente. Por que eles vêm salvar a gente? Vamos olhar para cá de novo. Nota que a gente viu
que é turbina de avião, faz 10 a terceira, e o barulho do passo de uma barata é 10 a menos 5, tudo em Pascal. Ora, mas se agora o logaritmo vem ajudar a gente, de que jeito? Nota que se eu representar estes números na base 10, aproveitar o 10 aqui, eu vou ter log na base 10 de 10 a terceira. Mas pela regra do tombo, isso é 10, o tombo do logaritmo. E assim por diante. Então é fácil de ver que aqui vai dar 3, 2. Aqui eu não escrevi, mas é 1, certo? E aqui? Aqui a gente tem que lembrar que 1 é 10 a 0. Então aqui vai dar 0. E aqui, assim por diante, basta olhar os números, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 5. Ora, mas aqui agora fica fácil se eu fizer um gráfico deste jeito aqui. Ao invés de eu escrever o valor da intensidade, eu vou colocar, bom, log na base 10 da intensidade dá 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Eu consigo agora colocar até a intensidade da barata. Nota que 10 a menos 5 é um número muito pequeno, é 0,0001. Quer dizer, o 1 vem para a quinta casa depois da vírgula. O 1 vem para a quinta casa depois da vírgula. Mas esse número é maior do que 0. Então, o 0 ele está aqui para baixo. O 0 ele vai estar aqui para baixo, certo? Então, a gente pode parar essa escala logarítmica, por exemplo, em menos 6. Log de 0 não existe. Então, não existe log de 0, nem log de número negativo. O log pode dar negativo, como é o caso aqui, mas não existe log de número negativo. Então, ele também não existe. Então, log de 0 não existe. Isso aqui é 0, não existe. E log de menos algum número não existe. Então, só para números positivos. Mas vamos olhar aqui o que acontece. Olha que agora, se eu colocar minha turbina, meu grito, dano do ouvido, martelada, carro, conversa e o som da barata andando, o som da barata andando. Ó, nota que agora, para a turbina, eu consigo colocar o valor. Para grito da louca, eu consigo colocar o valor. Para o dano do ouvido, eu consigo colocar o valor. Para a martelada, eu consigo colocar o valor. Para o carro, eu consigo colocar o valor. Para a conversa, eu consigo colocar o valor. E até para o passo da barata, eu consigo colocar o valor. Então, na verdade, eu consigo fazer um gráfico, que aqui deu reto, mas ele pode ser de qualquer forma, que eu consigo enxergar tudo aqui nessa escala. Então, essa é uma escala que é muito interessante, muito importante. Por isso que a gente usa logaritmo, por isso que a gente tem interesse em logaritmo, porque as grandezas da natureza, muitas delas, são na forma de logaritmos. Nos papéis que eu te passei, eu até falo de uma coisa, que aí você olha com mais cuidado, né? Que para sons, a gente não usa como escala de medida de som, escala de pressão, diretamente. Justamente porque é difícil de enxergar. Então a gente usa uma escala logarítmica, como eu acabei de mostrar. Só que a gente põe alguns requintes. E quais são esses requintes? Em primeiro lugar, a gente pensa assim, qual que é o som mínimo que a gente pode ouvir? É o som do andar de uma barata. Então a gente referencia tudo em relação ao som do andar de uma barata. Então eu penso na pressão do som que eu estou analisando, dividido pela pressão, ou seja, eu estou usando como referência a pressão do som mínimo, que é o andar de uma barata. Ou, se coloca de uma forma tranquila, né? P do som por P mínimo. Na verdade, esse P mínimo, ele não é 10 a menos 5, ele é um pouquinho mais do que isso. Então a gente não ouve o som do pé de uma barata. Então, esse valor não é 10 a menos 5 Pascal, ele é 2 vezes 10 a menos 5 Pascal, a referência. Mas isso não importa muito. Tá? E a gente usa esta escala em referência ao som mínimo para fazer o log. E a gente faz esse log na base 10. Então a gente faz isto aqui como escala. E por uma questão de praticidade, de números, de valores, o pessoal costuma multiplicar essa expressão por 20. Isto aqui é o que a gente conhece como decibel. Você já deve ter ouvido falar, né? Ah, o som de tantos decibéis, 50 decibéis. A gente usa esta fórmula para calcular o decibel. Então, eu tenho a pressão do som, uso essa fórmula e sei quantos decibéis vai dar. A unidade do decibel é simplesmente dB. Por isso que as pessoas falam tantos dBs. Então, na verdade, se a gente pegasse pés nas anotações,
A gente pode colocar em dBs a escala que a gente colocou. Essa aqui já são mais reais. Turbina é 150, grito da louca 130, o ensurdecimento acontece em 120, então a gente não deve ouvir sons nunca, sons acima de 120 dB. Na verdade, o ouvido humano ele pode começar a ensurdecer com 80 dBs contínuos. Se a gente ouvir muito 80 dB, ele ensurdece. Mas se eu ouvir 120 por pouco tempo, eu simplesmente ensurdeço. Carro é 70 dB, conversa 40 dB, TV 60 dB, barata 0 dB. Então a gente não pode ouvir muito continuamente sons da ordem de 80, 90 dB. Então essa aqui é a escala que a gente usa. Bom, aí eu peço para você fazer uma série de continhas nessa escala aqui, só para você se acostumar, tá? Nota que aqui eu já nem escrevo log na base 10, normalmente a gente escreve 20 log de Psom, pressão do som que eu quero medir, né, dividido por 10 vezes 10 a menos 5 Pascal, e eu sei que isso aqui está na base 10 e calculo esse valor, tá? Então eu pedi para você fazer alguns exercícios dessa conta. Tem uma outra coisa, essa é um pouquinho talvez mais avançada, eu acho que vocês talvez não tenham nem visto, mas eu só vou comentar para fechar esse conceito, essa ideia. Existe na natureza um número muito importante. Esse número é um número que não é um número racional, ele é um número irracional. E é o 2, 7, 1, 8, 2, 8. Ele não tem fim. Esse número é conhecido como número E, ou essa letra E que a gente escreve Euler, mas se lê Euler. Então a gente chama isso aqui de número de Euler. Esse número de Euler ele é muito especial. Por quê? Porque na natureza ele aparece muito. Porque tem coisas que aumentam na natureza ou diminuem na natureza numa taxa que tem a ver com esse número aqui. Então, às vezes, a gente fala de log desse número na base desse número. Usando como exemplo, a gente já fez essa conta, né? Se eu usar log nesta base, na base do número de Euler, de uma potência, que é o próprio número de Euler, a menos 10, por exemplo, eu sei que aqui eu posso aplicar a regra do tombo e vai dar 10 a menos 10, né? Como esse número é muito conhecido e usado, então a gente, obviamente, não escreve o número, a gente escreve a sigla dele. Então, de E a menos 10 igual a 10. Tá bom? Só que aí tem uma outra coisa. Esse número é tão importante na matemática e na natureza que log na base E a gente chama de ln. Então, isso aqui, na verdade, ln de E a menos 10. E é claro que dá menos 10. Não esquece, eu tenho que ter uma tabela. Eu tenho que saber nessa tabela do log na base E para cada valor. E aí eu digo, para 1, log na base E vai dar tanto, para 2 vai dar tanto, para 10 vai dar tanto, e assim por diante, para vários números. Então, log na base E a gente também chama de ln, só para você não estranhar quando você vê isso. No texto eu explico algumas coisas, tá? Mas a ideia básica é que se eu estiver tratando com esse número especial, ele dá um nome especial para o logaritmo dele, que é logaritmo natural, ou logaritmo neperiano. Às vezes eles chamam também, tem um outro cara que estava ligado com isso, que chamava Neper, mas é logaritmo natural. E por que é natural? Porque na matemática se encontram algumas relações que a gente fala que são tão naturais como o 1 é para aritmética. Bom, é isso, Babi.